Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem, abre aspas, criança manifesta legião de 22 mil demônios, fecha aspas. Tem evangélicos que acreditam nisso. Eu vou passar 2 vídeos aí desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, onde nós nos identificamos, porque nós passamos décadas, algumas pessoas passaram décadas nisso que eu vou mostrar aí. Eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. E às vezes quando a gente faz uma mensagem dessa, faz com que muitos evangélicos assistam pela primeira vez uma mensagem da graça de Deus, para que eles possam compreender que esse livro aqui, os evangélicos são muito enganados, porque eles acreditam que esse livro aqui é profético. Esse livro não é mais profético. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas até o ano 70. Esse livro aqui hoje é um livro de história. Não tem mais eis que te digo e assim diz o Senhor, mas é através desse livro de história que nós conhecemos o nosso Deus, a manifestação de Deus para com o seu povo, povo de Israel. Lógico que existe aqui revelações espirituais que servem para todas as gerações. A prova disso é que Deus fez com que esse livro aqui se perpetualizasse. Por mais que tenha ateus aí querendo anular esse livro, quanto mais tentam anular esse livro, mais ele cresce, o que prova que realmente ele teve a inspiração divina. Então os evangélicos não entendem que a Bíblia é um livro histórico. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Pecado era transgressão de leis. Não confunda pecado com a carne errar. A carne erra, humanamente falando, mas pecado era transgressão de leis. Nós não somos pecadores, nós já nascemos sem pecados, perfeitos e completos. Colossenses 2:10. Quando é que o sistema religioso vai ensinar isso? Nunca. Porque se você entender que você não é pecador, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, verdadeiros antros. A gente vai ver aqui. Lugar asqueroso, propenso à corrupção. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 1:11. A volta de Jesus foi o juízo sobre Israel no ano 70. Ele veio apenas para Israel. Foi ele que disse, Mateus 15:24, eu fui enviado apenas, senão, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a volta dele foi o juízo sobre Israel. Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou. É chegado o seu juízo, ou seja, ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel, que todo olho viu, ele vindo com as nuvens. Nuvens significa juízo. Todo olho viu, os olhos, que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Em Apocalipse, João, quando escreveu o livro do Apocalipse, o Espírito Santo já habitava em todos os eleitos. Ora, se o Espírito Santo já habitava, como é que Jesus poderia ter vindo ou poderá vir fisicamente, se ele é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo? Isso foi um desafio que eu lancei aqui há alguns meses para pastores, teólogos e evangélicos e ninguém me refutou. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para esse maldito sistema religioso. Os evangélicos veem nesse falso arrebatamento a única possibilidade de não passarem pela morte. Por isso que é fácil eles acreditarem nesse arrebatamento. Mas o que existe hoje é o arrebatamento do Espírito toda vez que a carne tomba. A ressurreição foi no ano 70 dos Espíritos, a parúzia, a volta de Jesus e a grande tribulação. Tito foi o anticristo e Nero foi a besta do Apocalipse. Existem muitas figuras de linguagens na Bíblia, que os pastores às vezes seguem literalmente e não é figuras de linguagens.
Então os evangélicos não compreendem que a Bíblia é um livro histórico, que o diabo como ser, ele nunca existiu. Eu sei que de repente você está dizendo, mas Júlio, essa passagem, eu tenho várias mensagens na playlist só de diabo. Eu tenho uma mensagem só de inferno, que prova que inferno sempre significou sepultura. Jesus, quando falou do inferno, ele se referiu ao Geena, o Geena, que era um lixão, um crematório, que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Hoje esse Geena, esse lixão, é um ponto turístico de Israel. Nesse Geena, nesse lixão, jogava-se animais e pessoas mortas, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Coloca aí no Google, Geena, um ponto turístico de Israel hoje, que era um lixão, um crematório. O sistema religioso sabe disso, mas eles não têm interesse que entendamos isso. Diabo, inferno, a volta de Jesus, são rendas, são as maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Então essa mensagem serve para a gente crescer na graça e no conhecimento, mas também que a gente possa compartilhar para que nossos amados irmãos evangélicos assistam a mensagem da graça. Eu sei que vão me detonar. Se eu não quisesse isso, se eu não soubesse disso, eu não teria aberto um canal no YouTube para propagar essa graça maravilhosa, onde o meu alvo é nossos amados irmãos evangélicos. Eu sei que essa cegueira espiritual é de Deus, o entendimento é de Deus, o não entendimento também é de Deus. Isso prova que Deus não é a favor da unanimidade, que todos estão fazendo a vontade dele. O sistema religioso pertence a Deus, só que Deus levanta pessoas também para combater o sistema religioso, ou seja, todos fazendo a vontade de Deus. Então essa mensagem que eu vou refutar aí, esse antro chamado Igreja Evangélica, a gente vai ver, tenho certeza que vai fazer com que a gente cresça na graça e no conhecimento e principalmente compartilhe com outras pessoas. Então esse é o tema da mensagem. Abre aspas. Criança manifesta legião de 22 mil demônios. Fecha aspas, tem evangélicos que acreditam nisso. Deus levanta pessoas para todo tipo de pregação. Você vê que tem um pastor aí do sistema, que também tem o nome de Júlio, que ele disse que o Espírito, que Jesus ligou para ele. E eu fui detonado, uma mensagem que já teve quase 100 mil visualizações. E eu fui detonado, pessoas me disseram, seu Júlio, você é um homem carnal. O pastor Júlio, o nome dele é Júlio também, é um homem espiritual. E eu fui detonado, fui massacrado, até minha mãe xingaram. Eu tive que desativar os comentários. Então você vê uma pessoa que disse, Jesus liga para mim, o telefone tocou e Jesus disse, sou eu. E tem gente que acredita nisso. Ou seja, é um sistema religioso que Deus levanta pessoas também para fazer parte desse sistema religioso. Esse sistema religioso corrupto que está aí na graça, se esse cão guloso aí da graça disser que o Espírito Santo ligou para ele, pode ficar certo, Deus vai levantar pessoas que vão dizer, verdade, papai. São pessoas, tem muitos filhos da Livre que são de fato filhos da Livre. Eles sabem, eles acreditam hoje que diabo nunca foi um ser, sempre foi um adjetivo, que inferno significa sepultura, que ele não é pecador, que ele é perfeito, completo, abençoado, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Ele sabe de tudo isso. Porém, ele veio ao mundo para sustentar um sistema religioso, dar dinheiro a pregadores. Então ele não consegue ter a verdadeira liberdade de espírito. Ele não alcança a plena graça. Ele continua lutando, guerreando e acreditando que Deus está lutando e guerreando contra a carne. Isso é uma das maiores heresias do nosso meio. Deus não está lutando, Deus não está guerreando. Interessante que o sistema religioso Graça afirma, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Como é que Deus está no controle se uma carne mata a outra contra a vontade dele? Está havendo aí uma contradição. Porque se Deus não tem um controle sobre a nossa carne, ele não é soberano e ele não está no controle de tudo. Mas eu prego um Deus soberano e que de fato está no controle de tudo. O bem e o mal pertencem a Deus. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você não é para Deus. E o final, depois que a carne tomba, sempre é glorioso. Esse sistema religioso corrupto solta as indiretas dele dizendo que eu digo que Deus é mau. Não existe vídeo meu
eu dizendo que Deus é mau. Eu digo que o bem e o mal pertencem a Ele, para concluir o quê? Finalizar um propósito dele. O bem e o mal pertencem a Ele, mas eu nunca disse em vídeo nenhum que Deus é mau. Muito pelo contrário, eu tenho o hábito, o costume de dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que apesar da maldade acometida pelo próprio Deus na Bíblia, o final sempre é glorioso. Quando a carne tomba, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso. E esses olhos espirituais, que não são esses, irão ver o Senhor como Ele é. Aí é que Ele se manifesta e prova que Ele não é mau, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é bom, que Ele é fiel. Esse é o Deus que eu prego. Um Deus que não está lutando, um Deus que não está guerreando e que todos estão fazendo a vontade dEle. Vou passar um vídeo aqui bem curto, depois eu vou dar uma palavra e no final um vídeo mais extenso que você vai ver aí o antro de um sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Você quer fazer naquela casa um terreiro de macumba, né, Satanás? Satanás. Você quer levantar um terreiro de macumba ali? Você quer levantar lá, tô vendo lá. Você quer levantar um terreiro de macumba lá, mas você não vai conseguir. Vai não. Eu fecho aquele terreiro de macumba lá. Em nome de Jesus, no mundo espiritual. No mundo espiritual eu tenho autoridade para fechar, eu fecho. Eu ordeno que aquele terreiro não vai ser aberto lá, não vai ser levantado lá. Você quer pôr a família dela toda na macumba? É? Diga queima ele. Você quer pôr a família dela então toda no terreiro? Diga queima. Você é o mesmo demônio que manifesta lá nos terreiros lá, né? Qual que é o seu nome? Exu malandro. Tem um Exu malandro aí no nosso meio também, né? Você vê que quando Satanás estava aí, ele não estava em nenhum lugar do mundo, né? Porque esse sócio do sistema religioso, o sócio dos pastores, ele não é onipresente. Então, se ele estava nesse antro aí, significa isso em Minas Gerais, significa que ele não estava em lugar nenhum do planeta. E a gente vê aí nesses antros aí, né, pentecostais e neopentecostais, os pastores simultaneamente, 7 horas da noite, dizendo: sai dele, Satanás. Satanás dando entrevista feita isso aí. Você vê como é uma macumba evangélica, é um feitiço, é uma lavagem cerebral, na verdade uma sujeira cerebral, né? Nossos amados irmãos evangélicos acreditam nisso aí. Então você vê ele dando entrevista. Um dia desse eu vi uma entrevista de um Satanás na Mundial, dizendo: você veio de onde? Eu vim lá da Universal. Aí lá, simultaneamente, o Satanás lá na Universal: você está vindo de onde? Eu vim da Mundial. Se eu fosse um juiz e fosse julgar Edir Macedo e Valdemiro, eu dava 100 anos de perdão para cada um. Então é fácil as pessoas acreditarem nisso. É fácil, gente. O esquema já está formado há séculos. Um sistema religioso corrupto. Então, é sempre medo e terror, ministério de condenação e morte. Então, as pessoas acreditam no que esse demônio de carne e osso está falando, porque os demônios hoje, a gente vai ver aqui, são de carne e osso, estão atrás dos púlpitos, de terno e gravata, e está até do nosso meio. Então é fácil acreditar numa mensagem dessa, e eu tenho certeza, vocês vão ver aqui nos comentários, evangélicos me detonando. Mas eu tenho certeza que muitos evangélicos, que são filhos da Livre, que nunca ouviram a mensagem da graça, hoje estão ouvindo pela primeira vez. Eu tenho tocado na tecla com relação a essas línguas estranhas, que é uma das maiores heresias do meio evangélico, que as pessoas acreditam que terra decanta, labachúria é língua estranha, e nunca foi. Línguas estranhas sempre foram línguas estrangeiras. Eu já provei isso em várias mensagens. Recentemente eu gravei aqui uma mensagem refutando o cão guloso, que para mim é ateu, do Marco Feliciano, e um discípulo dele, um aluno dele, Eliseu Rodrigues. Gente, é uma verdadeira palhaçada. Ele traduzindo a línguas estranhas, e as pessoas acreditam que isso aí é de Deus, que isso aí é realmente o batismo com o Espírito Santo. Isso é um verdadeiro assalto à mão armada
como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados e a pessoa fala terra de canta, lipa na chulipa e as pessoas acreditam que isso aí são línguas estranhas. Línguas estranhas sempre foram idiomas. Tem gente que já colocou aqui recentemente nos comentários: Júlio, eu falava línguas estranhas. Eu disse: qual era a língua que você falava além do português? Porque sempre foi lá, lé, li, li, lololó, lululu, nunca foi línguas estranhas. Na época, quando Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho da circuncisão, pois Paulo não tinha sido levantado ainda, o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, João e Tiago, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Então Jesus deu uma ordem: ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Eu tenho na playlist várias mensagens sobre salvação, que é outra enganação. Hoje também salvação é da mente. Quando você entende o evangelho da graça, você fica salvo desses antros aí. Salvação sempre foi da mente. Na Bíblia tinha uma finalidade de salvar os eleitos da grande tribulação, salvos e condenados. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Hebreus 2,14 diz que ele, assim como os filhos, também participou de carne e sangue. Ou seja, a carne e o sangue tomba, e o Espírito, que é intacto, sem gênero, eterno e perfeito, ele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:21. Os pastores sabem disso. Mas se os nossos amados irmãos evangélicos compreenderem a graça, se compreenderem que diabo nunca foi um ser e que inferno significa sepultura, mas nunca ele coloca seus pés nesse lugar aí chamado de igreja, e eles terão uma paz que nunca tiveram antes. Se o povo de Deus entender a graça, essas chamadas igrejas fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Olha só, Colossenses 1,13. Ele nos libertou, ou ele vai libertar? Libertou, está no passado, porque Paulo aí estava depois da cruz, dizendo para os irmãos, irmãos, ele, o Senhor, Jesus na cruz, nos libertou. Nos quem? Nós? Não. Esse nos aí é um grupo de pessoas da época, viveram o período transitório. Antes da cruz, ministérios das trevas, as 613 leis da Torá, que era o ministério de condenação e morte e de trevas. Depois da cruz, Paulo diz isso: ó, ele nos libertou. Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, o Senhor nos libertou do império das trevas, que era as 613 leis da Torá, e nos transportou, depois da cruz, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Nós não temos nada a ver com isso, já nascemos livres. Então você vê que ele nos libertou. Essa heresia aí que tem nesses antros aí, culto de libertação, é um engodo, é uma isca. Toda quarta-feira, tem denominações que é quarta-feira, toda quarta-feira a pessoa está lá e sai, aí passa a semana toda, na outra semana e sai, e fica sustentando esse sistema religioso. Quando a pessoa acredita que existem ações de demônios, quando ela vai para um culto de libertação, ela já sai de casa tombando, ela já sai quase caindo, só basta chegar lá o pastor botar a mão e ela cai. Muitas encenações dessa aqui, ou é uma atriz, um ator que vai receber um cachê no final do culto, ou é a carne. No culto de libertação, não faltam pessoas para, se o pastor der legalidade, der corda, alguém vai fazer isso. Porque as pessoas, muitas delas, acreditam que estão endemoniadas. Então elas desejam cair, se manifestar, porque no final ela vai sentir uma sensação de libertação. Mas isso é um engodo, é uma isca, é mentira. Muitas vezes isso aí é um ator, uma atriz que vai receber um cachê no final do culto e também uma ação da carne. A pessoa deseja isso. Já aconteceu comigo. Então você vê aqui que Paulo está dizendo, ó, o Senhor, ele nos libertou do império das trevas. Esse trevas aí não tem nada com o mundo espiritual que esse camarada fala aí. Efésios 6,
que fala lá de potestades, principados, é 100% físico, não tem absolutamente nada com o mundo espiritual. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, Efésios 6, a armadura de Deus. Tudo físico, Paulo fala. Principados e potestades significa o quê? Príncipes, pessoas poderosas, influentes da época. Eram os judaizantes, era o império religioso romano. Hoje é um governador, é o presidente, é o papa. Pessoas poderosas e influentes que a Bíblia chama de principados e potestades. Os pastores sabem disso, mas ele faz você entender que é uma briga espiritual. Os evangélicos estão sendo muito enganados. Então veja aqui, ele nos libertou, período transitório, antes da cruz, depois da cruz, o império das trevas, que eram as 613 leis da Torá. Gálatas 5:1, de novo, Cristo nos libertou, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Timóteo, ele nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Olha só. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Não pratiquem as leis de Moisés novamente, o ministério das trevas. Por isso que Paulo fala aqui, os filhos da livre e filhos da escrava. Paulo falou aqui para os amados dele lá, os irmãos judeus de Corinto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é que os pastores dizem quem é o Deus deste século? Satanás, que é o sócio deles. Você vê que eles assassinam a língua portuguesa. Paulo está dizendo o Deus deste século da época. Ou seja, quando você lê o contexto, está lá, quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Era exatamente o ministério de trevas que Paulo e os demais aí foram libertos. O ministério de trevas. Então Paulo está dizendo aqui, depois da cruz, o Deus deste século, meus irmãos, está cegando o entendimento de vocês. Não é mais Moisés. Os judeus estavam depois da cruz seguindo a Moisés. Por isso que Paulo chega a dizer, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos hoje. Pensa num povo que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Paulo estava dizendo exatamente isso. Eles estavam depois da cruz seguindo Moisés. E Paulo está dizendo, o Deus deste século, meus irmãos, Moisés, cegou os entendimentos de vocês, dos incrédulos. É isso que Paulo está dizendo. Os pastores sabem disso, mas ele vai dizer que é o Satanás, porque a missão dos pastores é levar medo e terror, porque aí prende as pessoas. Por isso que Paulo diz em Gálatas 4, do 21 ao 31, eu botei um dia desse um comentário, eu falo muito sobre esse versículo, teve um perturbado religioso aí que disse, eita, filho da livre e filho da escrava, kkkk. Ou seja, de repente é uma pessoa que já leu muitas vezes a Bíblia, mas nunca se deu conta que quem falou isso foi Paulo. Ele fala ali uma ilustração, de Gálatas 4, 21 ao 31. E no 31 ele diz, portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nós que somos filhos da livre, nós já nascemos filhos da livre. E no tempo determinado por Deus, ele tirou o véu. Tem pessoas que dizem, mas Júlio, eu passei 50 anos, meu querido, minha querida, esses 50 anos, nesses antros aí, foram da vontade de Deus. Agora, no tempo dele, ele tira o véu. Ele tirou o meu véu com 14 anos de sistema religioso. Nós já nascemos filhos da livre. E os filhos da escrava já nasceram filhos da escrava. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Mas eles nunca irão entender o evangelho da graça. Discutir com o filho da escrava é o mesmo que enxugar gelo. Quando você identificar, manda para ele, para ela, a unção de Roberta Miranda. Vai com Deus, não perca seu tempo, nem se estresse. Então você vê aí, filho da livre, filho da escrava. Quem eram e quem são os demônios? Eu tenho uma mensagem um pouco antiga, muitas visualizações, que eu falo quem eram e quem são. Os demônios hoje são de carne, atrás do púlpito, de terno e gravata, está até no nosso meio, no meio da graça. Esses demônios de carne e osso. E quem eram? A gente vai ver que são espíritos vindos do próprio Deus, que trabalhavam em favor de Deus. Gente, até os ímpios foram feitos por Deus por um propósito. Você vê que no sistema religioso graça diz que a carne é inimiga de Deus. Você vê que Deus levantou Faraó, um ímpio que não tinha espírito, para manifestar nele o seu poder. Olha o poder do nosso Deus,
que a religião, todas elas, até essa graça aí, anula. Para isto levantei Faraó, para manifestar nele o meu poder. Deus já tinha determinado enviar as 10 pragas. Não foram 9 nem 11, as 10. E depois das 10 abriu o mar e matar os egípcios. Tudo determinado por Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, quem eram e quem são os demônios? É uma mensagem que eu tenho, se você for na playlist, você encontra. Olha só, 1 Samuel 16, 14, 15. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque antes de Atos 2, Pentecostes, o Espírito de Deus entrava e saía. Ele não habitava, ele não morava, ele não residia. Davi disse, Senhor, não tiras de mim o teu Santo Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, entrava e saía. Deus nunca habitou em templos construídos por mãos de homens, nem na época de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, na época de Paulo, de Jesus, nunca habitou. Quando os judeus iam para o templo adorar a Deus, não é que Deus estava lá, é que Deus ia se manifestar lá dentro daquelas pessoas. Porque Deus nunca habitou em templo construído por mãos de homens. Isso aí que o sistema religioso diz que é igreja, isso é um alçapão, isso é uma arapuca. E eu fico muito feliz quando o pastor chega para mim e diz, Júlio, você está afastado e desviado. Ô glória! Tem hora que eu dou quase um aleluia, né? Paulo não disse aleluia. Não é aleluia, é glória a Deus e graça e paz. Mas eu fico muito feliz quando eu escuto que eu estou afastado e desviado, desigrejado. Olha só, ainda que queiramos nos afastar desse Deus, gente, é impossível. Ele diz, ainda que uma mãe que amamenta seu próprio filho, abandonar o seu próprio filho que amamenta, eu jamais te abandonarei. Como é que Deus é espírito? Ele está aqui dentro de mim. Como é que a gente vai se afastar dele? Ainda que queiramos, ainda que diga, Senhor, eu agora sou ateu, eu não te quero, eu te odeio, eu não quero mais o Senhor. Ainda que digamos isso, é impossível ele se afastar. Nós não temos essa opção. Ele não pertence a mim e a você. Somos nós que pertencemos a ele. Ainda que queiramos nos afastar desse Deus, é impossível. Aí vem um cão guloso com rótulo de pastor dizendo que eu estou afastado e desviado porque eu não estou frequentando esse galpão aí, que antes era uma oficina e que amanhã pode ser um prostíbulo. Eu não estou frequentando esse antro, eu estou afastado e desviado. Nós, filhos da Livre, estamos realmente afastados, desviados e desigrejados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, que hoje eu estou afastado e desviado. Ainda que queiramos, se um filho meu disser, pai, eu não te quero, eu não te amo, eu te odeio, um filho meu disser isso, eu vou dizer, filho, eu vou continuar te amando e dando minha vida por você. Imagine Deus. Aí vem um demônio de carne e osso desse e diz que eu e você estamos afastados do Senhor. Glória a Deus que somos afastados e desviados. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, olha o demônio aí, um espírito maligno vindo da parte de quem? Do Satanás? Vindo da parte de Deus. É o que eu digo, os ímpios foram feitos por Deus para que ele concluísse a sua obra literária. Hoje somos todos eleitos. Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A descendência dos ímpios, a descendência foi aniquilada no ano 70. Lógico que passando o ano 70, alguns ímpios ficaram vivos. Tito morreu no ano 81, a gangue dele ali, mas os ímpios foram feitos para a destruição no dia do mal. Que dia do mal foi esse? O dia do juízo. Tem gente que ouve uma palavra dessa e diz, eita, Júlio Chaves, você vai prestar conta no dia do juízo. Isso é uma macumba, né? O juízo foi para Israel. Para Israel no ano 70. E esse juízo, essa ira, entre aspas, tudo foi da vontade de Deus. E os funcionários de Saul lhe disseram, há um espírito maligno, mandado por quem? Por Deus, te atormentando Saul. Viu aí quem eram os demônios? Eram espíritos malignos da parte de Deus. Esses demônios agiram na Bíblia. Porque existia um propósito, gente. Esses milagres de hoje não existem na Bíblia, não existem mais no dia de hoje. Um ateu chegar para mim e diz, Júlio, por que você não transforma água em vinho? Oi, quem foi que fez isso? Jesus. E eu sou Jesus?
Aí tem gente misturando, né? pH de piscina com soda cáustica, dá uma Covid e diz que é Jesus transformando água em vinho. Esses milagres foram para a época. Por quê? As pessoas tinham que acreditar que Jesus era o Messias, por isso que ele deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos e ressuscitarão mortos. Não existe mais isso hoje. Se existisse, cada cemitério deveria ter uma igreja evangélica, cada hospital deveria ter uma evangélica, porque em meu nome, curar enfermo e ressuscitar mortos. Não existe mais isso, gente. Só na época. E isso não quer dizer que ele não seja o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua poderoso, mas esses milagres foram na Bíblia. Não existe mais isso hoje. Agora é lógico, se ele quiser curar da maneira que ele quiser, ele usa um remédio, uma cirurgia, um médico, da maneira que ele quiser. Mas os milagres, os evangélicos acreditam nisso. Acreditam que continuam expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando enfermos. Mostra esses milagres no dia de hoje. Tem muita ensinação, teatro e mentira para enganar nossos amados irmãos evangélicos. Porque na época existia um propósito de levar a mensagem de Jesus, que ele veio com a única finalidade, o sangue dele, de aniquilar o quê? As 613 leis da Torá e dar início ao novo pacto, a nova aliança, o ministério da graça, da fé, do Espírito, e aniquilar a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Foi o único propósito do sangue de Jesus. Hoje, o sangue dele não tem mais poder, ele não sangra mais, ele é Espírito. Os evangélicos não compreendem, não são ensinados o antes da cruz e depois da cruz, o Jesus de Nazaré, do Cristo ressuscitado. Então você vê aí que os ímpios eram usados por Deus, foram criados por Deus, foram feitos por Deus. Todos os ímpios fizeram a vontade de Deus. Olha só, o Espírito diz claramente, 1 Timóteo 4:2. Então, na época, esses demônios que a gente viu aqui e vai ver novamente, que está aí no meio da graça, continua, meu irmão. Essa palavra aqui foi para a época. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, os últimos dias foram de Israel daquela época. Paulo está dizendo, Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, esses que estamos vivendo, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O pastor prega um, ele não prega o dois. Tais ensinamentos de demônios vem o quê? De homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Isso foi para a época. Pedro confirma lá em Pentecostes, não, meu irmão, esses homens não estão embriagados, fazendo cumprir a profecia de Joel 2,28, que disse que nos últimos dias iria acontecer isso, a descida do Espírito Santo sobre toda a carne em Pentecostes. E Paulo aqui em Timóteo, Paulo diz, Timóteo, nos últimos dias, quando você lê mais uns versículos, ele fala, Timóteo, afasta-te desses homens, foram os últimos dias de Israel. Agora, a macumba evangélica não faz os evangélicos compreenderem isso. Bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Isso é um feitiço, né? Eu tenho uma mensagem aqui. O feitiço dos últimos dias é outra grande fonte de renda para tirar dinheiro dos evangélicos. Tirar, entre aspas. Então, essas doutrinas de demônio estão no dia de hoje, gente. Aí, em todo canto. Os demônios estão atrás dos púlpitos, abandonaram suas faculdades, deixaram suas profissões para ganhar dinheiro. Olha, religião. Escuta mesmo o que eu vou dizer aqui. Religião. Esse sistema religioso evangélico, sistema religioso graça. A religião é como se fosse uma prostituta, uma garota de programa. Faz você até feliz e se sentir bem e se sentir especial. Mas o propósito, a intenção é tirar dinheiro de você. Esse é o propósito da religião, do sistema religioso. Essa graça que está aí é como se fosse uma garota de programa. Faz você se sentir especial. Glória a Deus, Abba Pai, verdade. Mas o propósito é tirar dinheiro de você. Vamos assistir aqui essa mensagem, esse vídeo. Você vai ver a aberração, o escândalo.
Ó, o antro aí, Arapuca. O diabo. O diabo tá de terno e gravata aqui, ó. R$ 22 mil demônios nessa menina. Como é que ele contou, hein? 22 mil. Aceitar Jesus. Onde é que tem isso na Bíblia? É, verdade. Mostra na Bíblia onde é que tem aceito Jesus. Ó. Se esse homem não fosse pastor, ele seria o quê, hein? Diz aí. Que não se joga numa fogueira de verdade. Não quer matar ela? Não se joga, né? Ou é uma atriz, ou é a sensação da carne, ativação da carne. Tudo mentira, tudo encenação, teatro. Olha. Como é que os evangélicos acreditam nisso? Espiritual para enganar os trouxas aí. Tem até igreja em espírito no nosso meio. Vou chegar perto, o que vai acontecer? O diabo não aguenta o poder de Deus, ó. Vai cair pra trás, ó. Ó. Fica queima aí. Fica queima aí. Estamos livres disso, né? Queima aí. O sangue de Jesus tem poder. Olha. Eu não falei nada. O Estevão está torturando ela aqui, ó. Eu falei alguma coisa, José? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso não existe mais, gente. Eu falei alguma coisa? E na época que existia, foi propósito de Deus, vontade de Deus. Hoje não existe mais. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Olha só. O demônio está de terno e gravata com o microfone na mão. Olha o demônio aí. Torturando ela. Olha aí. Ó, furioso. Olha só. Olha aí. Por que ela tá assim, ó? Tem um demônio de um lado dela e um demônio do outro. E esses demônios estão correntando ela assim, ó. Eu tô vendo. Tá correntando ela assim, ó, como se fosse um bracelete com a corrente. E tá puxando ela pra trás assim, ó. Os demônios tá puxando. Um homem desse tinha que estar preso, gente. Agora não, o advogado vai dizer que isso é liberdade religiosa. Nós vamos lutar pela alma dela. Amém? Vamos lutar pela alma dela. Você quer levar a alma dela? Eu vi dois demônios puxando ela pra trás. A gente ri, mas é triste, né, gente? Como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Todos agora. Toda legião, toda potestade, todo Exu, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ah, saiu. O nome de Jesus tem que sair, né? Ó. Levanta. Em nome de Jesus, já saiu. Está limpa, já está liberta. Já saiu. Ó. De novo, legião. Mas não expulsou em nome de Jesus, não saiu não, foi? Soltar aqui quebra tudo. É legião brava. Ó. Diga queima aí, igreja. Diga queima. Diga queima. Pode soltar o Dá um glória a Deus aqui, você que está afastado desse antro, desse demônio de carne e osso aí com o microfone na mão. Amarrado. Está amarrado. Todos agora.
Mas não já expulsou? Acabou a palhaçada. Não acabou nada, vai mais. Pra aí. Nossa, tão bonzinho. Cocadinha de sal. Pois. Eu vou soltar, esse demônio vai sair, quer ver? Em nome de Jesus. Pronto, saiu. Pronto, saiu. Diga glória a Deus. Pronto, glória a Deus, saiu, tá liberta. Pode levantar, tá liberta. O sopro da unção. Olha, mais sopro. Poxa, não saiu não, foi? Saiu não, ó. Pronto, saiu. Pode levantar, saiu. Vai aceitar Jesus agora. Olha o Miguel. E após, olha. Legião, né? Olha aí, eu estou vendo 22 mil demônios. Ele está vendo 22 mil demônios. Como é que ele contou isso, hein, gente? Olha, ele soprou, mandou expulsar em nome de Jesus e o demônio não saiu, não. O demônio é traquino, viu? Olha, pomba gira. Vou soltar. Vamos lá. De pé. Vamos para trás. Vou pegar. Se é a pomba gira. Pomba gira? Onde é que tem isso na Bíblia? Que é aquela conversa. A pomba gira menina. Olha. Que entra nas crianças, adolescentes. O pai não deixa mentir. Olha. Isso. Olha. Olha. Falou em pomba gira, ó. Pensa que é brincadeira? Não. O demônio existe, é real. É, tá de terno e gravata com o microfone aí. O inferno é real. E após? É. Se a pomba gira menina. Se esse cara não fosse pastor, ele seria o quê, hein? Olha como é que ela fica. Olha aí. É muito melhor ser pastor, né? Coloca sensualidade nas meninas novas. No final bota Pix, caixa, número da conta da caixa. Ó, fonte de renda, gente. Legião. Ó, 22 mil demônios. Como é que ele viu 22 mil demônios? Não foi 21.999 não, não foi 22.001 não. Como é que ele contou 22 mil demônios? Não, o chefe é bravo. O chefe está aí, não está em lugar nenhum do planeta. Aham. Pega todos. Pega a menina. Pega as 7 saias. Pega todas as pombagiras. 7 saias. Pega o Zé Pilintra. Zé Pilintra. Pega a Dama da Noite. Dama da Noite. Todos. Pega o Cosme e Damião. Cosme e Damião. Eu comia muito confeito de chocolate do Cosme e Damião, rapaz. Pega o Capa Preta. Capa preta. Pra pegar tudo. Ajunta eles. Ajunta todos. Isso. Ajunta todos. Isso é uma palhaçada, gente. Junta todos. Isso aqui é batalha espiritual. Se E eu após? deixar embora, sai um, ela vai embora com 10. Quem E tá após? entendendo? Eu fui levantado pra isso. Diga quem mais. Sim, sei. Me engana que eu gosto. Todos. Me engana que eu gosto. Bora pra mim. Silêncio. Larga a alma dele. Deus me revelou um demônio por nome de Abaddon. Abaddon. É o chefe. É o chefe. Eita. Deus me revelou um agora. Abaddon é o chefe, é a potestade que comanda. Como é que os evangélicos acreditam nisso, gente? Abaddon. Chefe. Arruma ele. Vai pegar tudo. Todos. Em nome de Jesus. Potestades. Demônios.
demônios são desobedientes, não sai não. Nem em nome de Jesus eles saem. Muito demônio. A briga foi feia aqui hoje. É, e após? Tá carregada. Olha aí. Chega, acabou. Acabou não. Acabou. Chega. Não, Jesus. Veio o povo. Anda cá. Ei, acabou. Chega. Acabou. Olha. Ei. Olha pra mim. Nos olhos. Diga, eu sou. Tem uma obra de macumbaria dentro da barriga dela. Lascou. Não acabou o trabalho. Que Jesusinho fraco esse teu, hein, boy? Não é eu que faço isso. Tem uma obra de macumba dentro É uma da barriga luta, dela. Jesus com Satanás, meu irmão. É uma luta, tem um que ganha, tem hora que ganha o outro. Isso. É. Pensando que acabou essa palhaçada, é? Ó, ó, o pai falou da macumbeira. Pronto. Era tudo que o pastor queria ouvir, ó. Trabalhando da macumba. Ó. Meu Deus. Acabou. Não vai trabalhar mais com a macumbeira, não. Vai trabalhar para Jesus agora. Sim ou não, igreja? Olha Vai só. para fora, tudo para fora. Pega o balde. Jesus, toca aqui, Jesus. Toca aqui, ó. Vem pra fora, tudo. Isso, pode pôr pra fora. Pega o balde lá. Pega o balde lá, fora. O balde já tá pronto lá. Tá pertinho o balde aí, ó. Espiritual. Eu vejo uma cama com sapo. Eu vejo sapo. sapos pulando dentro da barriga dela assim, saindo assim, ó. No mundo espiritual. No mundo espiritual, Vem pra fora, isso. Pode pôr qualquer imundice, porcaria. Vem pra fora aí agora. Vem pra fora agora. Não Isso. tô nada pra fora. A menina só cuspiu no balde. É o poder de Deus nessa igreja. Ah. É o poder de Deus. Isso é uma mala sem alça de papelão, cheia de pele de chuva. Agora isso aí, se a polícia prender um demônio desse, é liberdade religiosa. Isso é um cão guloso. Nada. Só cuspiu no balde. Tudo quanto é carniça que comeu, lá na casa da macumbeira, vem pra fora. Eu comi tanto Corme Damião, minha avózinha fazia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, tem que falar muitas vezes, né? Glória a Deus. Isso é uma palhaçada, não são um circo. Se jogar uma lona, vira um circo. Levanta ela. Só colocou bosma branca pra fora. Mentira. A menina só cuspiu, ó. Sapos pulando Ó. de dentro da barriga dela assim, ó. Coitado dos sapinhos. Sai não, ainda não, ó. Isso é um Jesusinho, né, rapaz? E ainda precisa de mim e você para ganhar almas para ele. Olha pra mim agora, olha pra mim aqui. Olha pra mim. Olha, ela tá com medo. Olha o que o diabo fez com essa menina. Tá vendo? Ela tá vendo demônios, olha isso, irmãos. Tá com medo da moça de saia e o homem de preto. Ó, tá de com medo do homem de preto aí, de gravata com microfone. Qualquer coisa não pode. Olha como que ela tá aqui, afligida. Afligida. Aqui o demônio já saiu. Aqui o demônio já saiu. Mas o quê? Tá afligida, com medo e angustiada. Nós vamos cuidar dessa menina aqui, viu? Ó, é tão bonzinho. Chega. Como é que ela chama? Fernanda, olha pra mim, Fernanda. Agora você vai andar com Jesus. Não, ninguém vai bater. Os demônios não vai bater. Não vai bater mais, sabe por quê? Ele vai falando que os demônios não vai bater. Não vai bater mais, sabe por quê? Agora você é de Jesus. Olha pra mim. Eu sou um pastor. E apoio. Sério demais. Você precisa de ajuda? Olha pra mim. Eu estou entrando nessa guerra com você. Isso. Qualquer Ah, demônio que aparecer pra você, pode mandar vir pra cima de mim. isso. Vai lá na casa do pastor lá, ó. Combinado? Amém? Fica de pé. Vamos aceitar
Que pecado, gente. Escreve meu nome lá no céu. Que heresia, né, gente? A gente, poxa, quando a gente lembra que fez parte disso aí, glória a Deus, nós somos um povo privilegiado, né, gente? Filhos da livre, privilegiados, estamos afastados e desviados desses alçapões, desses fraudadores do Evangelho, que abraçam essa pastor como profissão. A gente vê aí no nosso meio, lobos, cães gulosos. E nós estamos livres disso, aquele que realmente é filho da livre e que reina em vida e que vive literalmente a verdadeira graça de Deus. Não participa de nada disso. Estamos livres, afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel e perverso. Eu sei que muitos evangélicos vão me detonar aqui. Faz parte, né? Mas eu tenho certeza também que muitos amados irmãos evangélicos vão ouvir uma mensagem da graça pela primeira vez. E com certeza, eu tenho certeza que mais na frente vão dar glória a Deus. Né? Essa mensagem aí, gente, que eu passei aí, teve quase 3 milhões de visualizações. Olha só, 3 milhões de visualizações. Mais de 120 mil likes. Pessoas que concordam com isso aí. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de compartilhar as mensagens da graça. A gente, quando estava nesse antro aí, nesse ambiente aí, a gente compartilhava com força, não tinha constrangimento nenhum. Você vê uma mensagem dessa, repito, quase 3 milhões de visualizações, mais de 120 mil likes. E às vezes tem pessoas que ouvem uma mensagem dessa minha e nem um like dá, não deixa comentário, não compartilha. Você vê, né? Faz parte, né? Então eu sei que eu tenho sido muito detonado pelos nossos amados irmãos evangélicos. Recentemente eu tenho colocado mensagem aqui refutando o ateu, que para mim é ateu, Marcos Feliciano, Eliseu Rodrigues, que é o discípulo dele, cria, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, Nicodemos, são lobos, são cães gulosos, mas nossos amados irmãos evangélicos não percebem isso. Todos os dias eu sou detonado por conta dessas últimas mensagens que eu preguei sobre Feliciano, Eliseu e Nicodemos. 3 lobos, 3 cães gulosos, que enganam muito nossos amados irmãos evangélicos. Mas faz parte, né? Se eu não quisesse isso, eu não teria aberto um canal no YouTube. Mas é isso aí. Peço que acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas. Eu tenho mensagem na playlist só de inferno, só de diabo, só de dízimo, aberração do dízimo, lobos na graça, um sistema religioso corrupto que está no nosso meio, salvação, enfim, mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento. Se você não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva. Não vai custar absolutamente nada. Eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém aqui no canal. Clique no sininho, coloque todas. Toda vez que você colocar todas, você coloca todas. Toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Dá um like, dá um joinha. Essa mensagem aqui teve 120 mil likes. Então eu peço que você deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem. E principalmente compartilha. Essa mensagem teve quase 3 milhões de visualizações. Tá bom? Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.